Fala, povo santo, tudo bom? Comigo tá ótimo, comigo tá uma maravilha. Olha, o vídeo de hoje, o santo de hoje é São Vicente Pallotti. Ele que foi um grande teólogo e um grande filósofo da igreja. E teve uma função muito importante para ela no século XIX, porque ele fundou a União do Apostolado Católico. Aí você pergunta, Luan, mas que fundação é essa? Que instituição é essa? O que é isso, Luan? Ó, fique tranquilo, senta aí na sua rede, no seu pé de parede, né, no canto, na cama, no sofá, em qualquer lugar. Sente aí, toma o seu chá de camomila, relaxe, que a gente vai saber como se deu e o que suscitou no coração deste homem para ele poder fundar essa união do apostolado católico. Então, eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos e você está no canal Devotos de Calacutes, Brasil. Vicente Pallotti nasceu em Roma em 21 de abril de 1795. Ele nasceu dentro de uma família de classe média, ou seja, tinha uma boa condição financeira, mas sua mãe nunca deixou de ensiná-lo que devia amar muito mais os pobres, aqueles irmãos que são esquecidos, né? Aqueles irmãos que são mais pobres e necessitados. Então foi dentro dessa dinâmica que ele começou a crescer em caridade, em bondade, começou a crescer nessas virtudes. Ele foi um sacerdote, né, romano que teve uma vida profunda, uma vida espiritual profunda, chegando até a ser mística, né, tanto com Jesus e quanto com Maria. Suas múltiplas atividades apostólicas e a realização profética do seu apostolado influenciou de forma direta e relevante na história da igreja do século XIX. Justamente porque ele estava num contexto de muitas turbulências, né, historicamente falando, porque existia uma turbulência do período napoleônico, existia, começando a surgir ali o Manifesto Comunista, as tendências liberais, o desenvolvimento da imprensa, ou seja, o mundo moderno começando a crescer e começando a se impor. Então ele cresceu nesse contexto. Né? Ele teve o seu apostolado nesses tempos. Foram os tempos que caracterizavam a vida de São Vicente Pallotti. Pallotti confrontava-se com problemas que dificultavam a vivência da fé e o crescimento das tarefas ligadas, né, ao anúncio do Evangelho, nos lugares, nas terras de missão. Então, com esses problemas que a igreja devia afrontar, Pallotti voltava o seu olhar, sua atenção para as necessidades urgentes de reavivar a fé dos católicos, de reacender a caridade, né? Justamente entre os católicos, para anunciar a todos a boa notícia, a notícia da salvação, do Cristo ressuscitado, de um Deus que não está morto, né? Mas um Deus que fala conosco, que se comunica com a gente. Então, ele, ali em torno do território ali da cidade de Roma, ele começou a se reunir com um grupo, né? Ali, com uma célula, um grupo de colaboradores. E a partir disso começou a surgir uma célula de atividade apostólica. E depois de um tempo, surgiu a ideia de fundar uma nova instituição, um novo grupo, ou seja, a União do Apostolado Católico. Para unir todas as iniciativas, né, toda a obra, as iniciativas apostólicas em um só grupo. Ele criou justamente isso, a União do Apostolado Católico. Em alguns escritos dele que ele desenvolveu, ele dizia, né, que ele tinha uma visão global da obra da igreja. E ele queria justamente isso para que o evangelho, para que a boa nova ela pudesse ser levada aos homens de uma forma ordenada, de uma forma sistêmica, né, de uma forma bem pensada, bem ordenada, para que todo mundo pudesse ouvir que existe um Cristo, que existe um Deus. Essa caridade de São Vicente Pallotti, como eu citei no início do vídeo, né, que a mãe dele trilhou ele para um caminho de generosidade, de amor aos pobres, de se doar para os mais necessitados, foi muito presente na vida dele. Porque, por exemplo, a sua generosidade preocupava muitas vezes, né? Porque no inverno, quando era muito frio,
ele voltava para casa sem os sapatos, sem os agasalhos. Por quê? Porque ao ver uma pessoa na rua, ao ver um pobre na rua, ao ver aquelas pessoas que mais precisam, ele tirava o sapato, ele tirava o agasalho, né? Ele tirava ali o casaco e entregava para aquelas pessoas. E voltava para casa descalço, passando frio, mas nem por isso ele ligava, ele queria ajudar as pessoas. O amor dele era muito maior que o frio, muito maior que andar descalço, né, em pleno inverno. O amor dele era muito maior. Cristo agia verdadeiramente dentro dele, dentro da vida dele, com essa generosidade, com essa bondade, que é cara e que falta tanto no nosso mundo. Ele tinha isso. Por isso que ele é um grande exemplo de caridade. Por isso ele é um grande exemplo de generosidade, né? E com a saúde frágil, ele acabou pegando uma doença, por justamente doar seu agasalho a um pobre que passava muito frio. E a partir disso ele foi já frágil, ele foi adoecendo. São Vicente Pallotti, né, sendo frágil e com essa doença que ele pegou, ele acabou falecendo, ele acabou morrendo no dia 22 de janeiro de 1850. O dia 22 de janeiro é dedicado, né, a festa litúrgica é dedicada a ele, dia 22 de janeiro. Ele faleceu sem ter visto o pleno desenvolvimento da sua obra. Lembra daquela obra que ele realizou, da União Apostólica Católica? Pois é, ele acabou falecendo sem ver o desenvolvimento pleno. E seus colaboradores mais próximos continuaram essa missão, continuaram a sua missão, assegurando à sociedade um posterior desenvolvimento. Vicente Pallotti foi beatificado em 1950 e canonizado em 1963 durante o Concílio Vaticano II. E ele tem uma frase que é muito linda. Ele diz o seguinte: a regra fundamental da nossa mínima congregação é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, para imitar com toda a perfeição possível. E o que é que a gente dá para aprender com a vida desse santo? Dá para aprender a caridade dele, como a gente falou durante o programa. A caridade, a bondade, o se doar realmente. E também um traço bem importante, como o propósito que ele teve na União Apostólica Católica, né, de reunir as atividades apostólicas para a evangelização. A gente também tem esse desejo de evangelizar, de dar esse presente, esse tesouro que é tão rico, que é tão precioso, da evangelização, do evangelho, de levar para as pessoas o evangelho, e que muitas vezes a gente fica no nosso comodismo, né, sentado na nossa cadeira, achando que vai conseguir evangelizar alguém sem sair do lugar. Não, a gente tem que ir em encontro àqueles que são mais pobres. E às vezes, como diz São Francisco de Assis, né, se preciso, use palavras. Ou seja, o nosso próprio evangelho, o evangelho, ele ser experimentado por outras pessoas através da nossa vida, através do nosso modo de agir, nosso modo de falar. E não, se preciso, as palavras, mas a sua vida. É pregar com sua vida. A maior pregação é a sua vida. É dentro de uma ação de caridade. É o cuidado com alguém mais pobre. É o cuidado, é o zelo para aqueles que ainda não conhecem o evangelho e se doar por essas pessoas. É isso que a gente aprende com a vida dele. É se doar. É ter essa vontade de caridade e de bondade para os mais necessitados. É isso que a gente aprendeu com ele. Que ele possa rogar por nós, né? Para que a gente possa ter esse desejo ardentemente. Que assim como ele, que ele tinha uma grande devoção pelo Espírito Santo, que a gente também possa ser livre do Espírito para poder evangelizar. Livre na ação de Deus, para fazer que Deus, né? A gente seja aberto para que Deus encaminhe a gente à evangelização. São Vicente Pallotti, rogai por nós. E chegamos mais em um final de vídeo, em um final de programa. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, envie esse vídeo para quem, né, precisa escutar, para quem gostaria de conhecer mais a história dos santos. Tá bom? Eu me chamo Luan Paiva e este é o programa Vida dos Santos, aqui no canal Devote de Calafutes, Brasil. Muito obrigado. Não esqueça, evangelizar é preciso e viver o evangelho é ainda mais precioso. Muito obrigado. Valeu!